Você já ouviu falar que a igreja e o Espírito Santo são aqueles que impedem a manifestação do anticristo? E que é por isso que o arrebatamento precisa acontecer antes da grande tribulação? Bem, se você acredita nisso, vou te contar algo que pode te surpreender. Essa interpretação não é o que a Bíblia ensina. Sim, você entendeu errado a manifestação do anticristo. Quer descobrir por quê? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar o que realmente impede a manifestação do anticristo e como esse ensino surgiu, e garanto que você vai sair daqui com uma nova visão sobre esse tema. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Você Entendeu Errado. E hoje vamos mergulhar fundo no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, que é muito usado para afirmar que a igreja e o Espírito Santo estão impedindo a manifestação do anticristo. Mas será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar? Então, se você quer saber, já deixa o seu like, comenta o que você acha sobre esse tema. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo e trazer mais pessoas para esse debate tão importante. Vamos começar analisando o texto-chave. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 8. Aqui o apóstolo Paulo diz que algo está detendo o anticristo, mas ele não especifica o que é. Bora ver? No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Agora, muitas pessoas interpretam que esse algo que o texto está falando é a igreja ou o Espírito Santo. Mas será que o texto realmente afirma isso? Para entender, precisamos de contexto. E isso significa ler os versículos anteriores e posteriores. Vamos lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não vos deixei enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? E aqui eu vou abrir um pequeno parêntese. Paulo começa esse capítulo alertando os cristãos para que eles não sejam enganados por falsas profecias ou cartas que digam que o dia do Senhor está próximo ou que já chegou. Ele explica que antes disso, antes que esse dia aconteça, deve ocorrer duas coisas, que é a grande apostasia e a manifestação do anticristo. Isso por si só já contradiz a ideia de que a igreja não estará presente para ver o anticristo. Mas vamos continuar na leitura do texto. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente
revelado, o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação de sua vinda. O aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. E olha que interessante, Paulo não menciona nenhuma vez que é a igreja ou o Espírito Santo que impede essa manifestação. Então, de onde surgiu essa interpretação? De onde surgiu a história de que é a igreja que impede a manifestação do anticristo? Bora descobrir? Essa interpretação de que é a igreja que impede a manifestação, ela só surge no século XIX, com o surgimento do pré-tribulacionismo e do dispensacionalismo, ensinos que foram popularizados por John Nelson Darby. Ele argumentava que a igreja é o detentor porque é o corpo de Cristo habitado pelo Espírito Santo. E segundo essa visão, o arrebatamento removeria esse obstáculo, permitindo que o anticristo se manifestasse. Mas a verdade é que antes do século XIX, antes do surgimento do pré-tribulacionismo, os primeiros cristãos não entendiam dessa forma. Mas bora ver como é que eles interpretavam esse texto. E se você quer saber sobre a origem do pré-tribulacionismo, estou deixando um card aqui em cima, basta clicar nele para descobrir como o pré-tribulacionismo surgiu. Os pais da igreja, como Irineu de Lyon e Tertuliano, defenderam que o que impedia a manifestação do anticristo era o Império Romano. Segundo eles, a ordem e a centralização do poder do Império mantinha o caos sobre o controle. Por exemplo, Irineu de Lyon vai dizer o seguinte: mas quando em sua própria época o Império Romano for dividido e a ordem estabelecida cessar, então ele, o anticristo, se levantará abertamente para desviar os homens. Ele escreveu isso no seu livro Contra as Heresias. Tertuliano, um outro importante teólogo, também ali do final do primeiro século, início do segundo século, vai dizer da seguinte forma em sua obra Apologia. Ele vai dizer o quê? O que é isso senão o Estado de Roma, cuja divisão em 10 reinos introduzirá o anticristo? Agora talvez você diga, beleza, mas eles erraram, afinal o Império Romano caiu e o anticristo não se manifestou. E sim, você está certo nesse ponto, mas a intenção aqui é mostrar como os primeiros cristãos e teólogos interpretavam esse texto, mostrando que não havia ideia de que era a igreja que impedia essa manifestação do anticristo. Contudo, apesar deles estarem errados em relação ao Império Romano, o modo deles olharem para o governo dominante da época faz muito mais sentido do que afirmar que é a igreja que impede essa manifestação. Basta olharmos para o governo mundial hoje. Nenhuma grande nação como Rússia, China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e tantas outras estaria disposta a abrir mão da sua soberania para que um governante único assuma o poder. Ou seja, seria necessário que algo acontecesse para que as grandes potências globais entrassem em ruína, para que então o anticristo possa se manifestar assumindo o governo. Contudo, embora seja uma teoria interessante, não passa de uma teoria, porque o próprio texto não dá indicativo e nem diz que o que impede essa manifestação seria os governos mundiais. Então fica a pergunta, afinal, o que impede a manifestação do anticristo? A forma mais segura de responder essa pergunta é afirmar que o que impede
é a própria soberania de Deus, e que chegará o momento em que o Senhor, pela sua própria vontade, determinará que é o momento do anticristo se manifestar plenamente. Aí você pergunta, mas como é que você pode afirmar que é a vontade de Deus, que é a soberania de Deus que impede essa manifestação? É simples, basta olharmos para Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz: "E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e eu vi como se fosse o barulho de trovão, um dos 4 animais dizendo, vem e vê. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que nele estava assentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante, conquistando e para conquistar." Quando Jesus rompe o primeiro selo, um cavaleiro sentado em um cavalo branco com um arco nas mãos e uma coroa na cabeça sai para conquistar. E quem é esse cavaleiro? É o próprio anticristo. Ou seja, Apocalipse nos mostra claramente que é Jesus que liberará a atuação do anticristo sobre a face da terra. E quando isso acontecerá? No início dos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Então, quem está impedindo a manifestação do anticristo hoje? É o próprio Senhor Jesus. É a própria vontade e soberania de Deus. Mas quando chegar o tempo dele determinar que é o tempo de Jesus romper os 7 selos, então o anticristo será plenamente manifesto. Então, para resumir, o que impede a manifestação do anticristo não é a igreja, nem o Espírito Santo, mas é a própria vontade soberana de Deus. E quando o momento chegar, como já falamos, Jesus abrirá os selos e tudo acontecerá conforme o plano divino. E aí, o que você acha desse ensino? Deixa aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar dessa interpretação? Tem dúvidas ou outros textos que gostaria de entender e que você percebe que você entendeu errado? Escreve aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e entender de maneira correta aquele que está impedindo a manifestação do anticristo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E tchau!